Após 2 subidas de 75 pontos base, 3 subidas de 50 pontos base e 4 subidas de 25 pontos base, ao todo 400 pontos base, em apenas 420 dias, estão agora reunidas as condições para uma descida lenta e consistente das taxas de juros na Europa, demonstrando que o BCE foi capaz de utilizar a política monetária de uma forma bem mais eficaz a controlar a inflação do que tinha sido durante 10 anos a promover o crescimento económico. Por incrível que pareça, a inflação vai ser mesmo aparentemente temporária. Vai chamar-se a inflação dos 400 dias. Neste surto inflacionista dos últimos 2 anos, o BCE reagiu tarde se compararmos com a Fed e também prejudicado pela diversidade da realidade económica da zona euro, o que favorece reações diferentes das várias economias, consoante o controle da inflação estivesse mais avançado ou menos controlado. Sendo que, havendo ainda geografias com maior inflação, o BCE tende a manter uma política monetária muito restritiva que combate o chamado imposto à inflação, mas criando um outro para empresas e famílias, que é o imposto indireto decorrente das elevadas taxas de juros. Mas destas duas realidades, inflação e sobretaxas, o primeiro prejudica todos e beneficia ao Estado. O segundo prejudica todos os devedores e só beneficia os bancos. Olá, eu sou a Maria João Baba e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. A política monetária do Banco Central Europeu e a esperada descida das taxas de juros na próxima reunião em junho são o tema deste 10º episódio. O BCE cortou os juros pela última vez em setembro de 2019, deixando-os em mínimos históricos até meados de 2022, altura em que, para travar a inflação na zona euro, que chegou a ultrapassar os 10%, subiu as taxas 10 vezes em 15 meses. O mercado acredita que o BCE decida agora um primeiro corte de 25 pontos base, mas expectativas que tinha de mais 2 descidas de dimensão semelhante até ao fim do ano arrefeceram com a aceleração dos salários na zona euro. António Ramalho, vivemos nestes quase 2 anos um período excepcional de subida das taxas, quer em termos de ritmo, quer do nível do agravamento. Este é um momento para a descida, estamos no contexto certo? Maria João, eu julgo que em junho, no início de junho, há pela primeira vez condições técnicas e condições políticas que quase tornam inevitável uma descida da taxa de juros. Vamos tentar verificar as condições técnicas antes de mais, até porque essas condições é que são a base da decisão do BCE, mas também não convinha descurar as condições políticas que neste caso se juntam às condições técnicas. O primeiro dos elementos fundamentais é dizer que as condições técnicas são sobretudo condições técnicas de mercado e condições técnicas ao nível da inflação. As condições técnicas do mercado respondem àquilo que foi a verificação de um processo de aceleração da subida de taxas de juros imposto pelo BCE, que, como disse muito bem, em cerca de 400 dias subiu, ou 420 dias, subiu 400 basis points, em 2 subidas de 75 basis points, coisa que nunca se tinha visto, 3 subidas de 50 basis points e depois, recentemente, 4 subidas de 0,25, sendo que há quase 9 meses que as taxas estão estáveis. Isto significa, portanto, que tivemos uma aceleração muito significativa, que teve um cunho técnico e que neste momento tem as condições para descer, porque se nós olharmos para as taxas de juros de investimento, reparamos que as taxas de juros de médio e longo prazo, a 27 de julho de 2022, quando foi feito o início deste processo acelerativo das 10 subidas, estavam a 2,54%, e as taxas de juros dos 10 anos estão hoje a 2,64%. Isto é, a proximidade das taxas de juros de médio e longo prazo prova que a estimativa destas taxas de juros estejam em linha, digamos assim, com o momento de taxas de juros mais baixas. Também o próprio mercado incorporou totalmente, se nós virmos as diferenças das taxas de juros, se nós olharmos, por exemplo, para a diferença da taxa de juro de um mês para um ano nos Estados Unidos e na Europa, o que acontece é que as taxas de juros de um mês para um ano estão com 18 basis points de diferença na Europa, o que significa basicamente que já estão a antecipar uma descida de taxas de juro em junho, enquanto que nos Estados Unidos ainda há uma diferença de 50 basis points, o que significa que não estão a antecipar uma descida de taxas de juros tão acelerada. Consigo mais essa diferença. E, portanto, do ponto de vista técnico, existem as condições de mercado, que é o mercado estar expectante desta realidade. A segunda é que existem todas as condições do ponto de vista da inflação. A inflação está a 2,4%,
Mas sobretudo a inflação na França está a 2,3, na Alemanha 2,2 e até na Itália fez a última homóloga 0,8. Está a fazer o seu caminho, não é preciso esperar. Nos níveis aceitáveis, não há nada que esteja a sair dentro do padrão. Depois falaremos um bocadinho dos custos do capital humano, que são aquilo que de alguma maneira está a criar algumas dificuldades adicionais. E portanto, os países que estão com taxas mais altas, a Áustria a 3,5, a Espanha a 3,3, a Hungria a 3,7 ou a Grécia a 3,1, não são tão significativos como o core, digamos assim, da Europa, que no fundo está ali na zona central, portanto há todas as condições técnicas para o efeito. Mas também há as condições políticas, que eu não gostava de deixar de ser. Primeiro, eu acho que o BCE não quererá ser razão de uma discussão no final das eleições, da campanha eleitoral para as eleições europeias. E se não houver uma descida de taxas de juros em linha com expectativas, vamos ter os últimos dias da campanha eleitoral do Parlamento Europeu a discutir taxas de juros e a discutir o papel do BCE, e o BCE tem todo o interesse. É dias antes. É antes. Segundo, o BCE, e não vamos descurar isto, tem a oportunidade histórica única, desde que eu me conheça, de ser a primeira instituição central a demonstrar a eficácia da sua política monetária antes mesmo dos Estados Unidos. Isto é, o BCE que tem sido sempre acusado de seguir fria e cegamente os Estados Unidos, parece ter demonstrado que a sua política agressiva e idêntica aos dos Estados Unidos, mas um pouco mais tardia, tornou claro que a política monetária que ele próprio geria foi mais eficaz do que aquilo que se esperava, sobretudo depois de tantos anos em que a política monetária foi totalmente ineficaz para despolutar crescimento e demonstrou que foi muito eficaz para reduzir a inflação. O que significa basicamente que é uma espécie de ressurreição dos valores da política monetária e, curiosamente, dá razão, tardiamente, àquilo que o BCE sempre disse, que é que a inflação era temporária. Porque se de facto conseguisse estabilizar a situação através de um processo lento de redução de taxas de juros para uma inflação à volta dos 2%, significou que foi uma inflação que durou, mas que durou, foi um bocadinho mais permanente do que se esperava, mas ainda assim durou estes 2 anos e meio. Está a ser um pouco otimista, porque há ainda um conjunto de variáveis que... E vamos falar delas a seguir, exato, porque a primeira noção é otimista, cautela, é? O que diria que eu espero que na próxima reunião do início de junho, 5 de junho, julgo eu, vamos ter, digamos assim, a notícia esperada, que de alguma maneira vai sendo antecipada progressivamente. Ainda recentemente o Chief Economist também voltou a falar nessa possibilidade, e a senhora Lagarde tem mostrado, digamos assim, que não deixando de ser um falcão, agora parece bastante mais orientada para uma decisão de pomba. É uma pomba muito cautelosa, porque ela tem demonstrado sempre muita cautela na gestão da política monetária. Isto, o Gonçalo Moura Martins, concorda que a descida das taxas vem no momento certo, ou podia até ter sido mais cedo, como chegou a defender o próprio governador do Banco de Portugal? Eu acho que podia ter sido mais cedo. Mas enfim, mais vale tarde que nunca, e hoje em dia eu acho, por todas as razões já enumeradas pelo António, com as quais estou basicamente de acordo, eu acho que é uma inevitabilidade. Não há nenhumas condições, o mercado já desconta completamente isso, portanto não há nenhumas condições para que as taxas não tenham descido, 25 basis points. Não penso que chegará já aos 50 basis points nesta reunião dia 6, mas seguramente vão descer nesta fase. Agora, podiam ter sido feitas antes, porque se repararmos, elas têm perturbado muito a atividade económica e a capacidade de crescimento da economia, e nós sentimos isso principalmente nas grandes economias da zona euro. O problema é que, e o António falava bem no ressurgimento da política monetária e de quase na afirmação positiva de como ela pode influenciar positivamente a zona euro, mas a zona euro é um espaço muito diversificado de economias e há muitas diferenças, o que implica que muitas vezes os países que controlaram mais cedo a inflação têm que manter uma política monetária restritiva muito para além do que seria normal se fossem só eles próprios a decidir, mas isso é uma contingência. Portugal sai um pouco prejudicado. Claro que sim, e outras economias. A alemã, por exemplo, que já poderia ter beneficiado de uma descida de taxas de juros mais cedo, mas enfim, isso é a contingência de termos um espaço euro e uma diversidade tão grande como é de facto a economia da zona euro. O que eu penso que é de assinalar é
se nós fizermos o paralelismo com o Fed, o BCE versus Fed, que é uma coisa muito interessante de nós analisarmos, porque é que o Fed, por exemplo, já aceita ou já se prevê que não deixa a taxa de juros diretora este ano. Os Estados Unidos também estão com uma inflação superior, não é? Estão, mas nunca tiveram tão alta como a nossa. O que vai de encontro, de facto, a política monetária europeia foi, de facto, muito eficaz, porque nós nos picos de 2022 nós na zona euro a taxa de inflação ultrapassou os 10% e nos Estados Unidos nunca ultrapassou os 8,5%. Mas é preciso ter em atenção outra coisa, que é o seguinte: o Fed tem um duplo mandato. O Fed, no mandato do Fed também tem o controle do emprego, a criação do emprego, e isso não está nas obrigações e no mandato do BCE. E se nós virmos a economia americana, ela está em pleno emprego. Portanto, do ponto de vista da criação e da manutenção de emprego, o Fed tem atingido, e atingiu até mais cedo, uma das suas variáveis mais importantes, que é a estabilização do emprego na economia americana. Isto quer dizer, as taxas são um instrumento que o BCE tem para influenciar os preços e manter a inflação, mas quando decide a política monetária, pelo que tive a ver, também tem que levar em consideração preocupações como o crescimento económico e o emprego, a estabilidade financeira e as alterações climáticas, desde que isso não prejudique a estabilidade dos preços. Isto é um mandato certo, correto, ou alteraria aqui alguma coisa? É um mandato certo, mas é preciso perceber uma coisa. Diz-se muitas vezes, e bem, que a inflação é um imposto. É um imposto porquê? Porque corrói as poupanças, corrói os rendimentos, aumenta os encargos para as empresas que depois não têm capacidade de repercutir isso ou na totalidade nos consumidores, mas é um imposto que, apesar de tudo, beneficia ao Estado. As sobretaxas, ou seja, as taxas diretoras demasiado elevadas, acabam por ser um imposto também indireto, que penaliza todos os endividados, empresas e famílias, mas que só beneficia os bancos. E isso é importante. Gerir este equilíbrio é fundamental. E quando eu digo que o BCE já podia ter tido mais previamente feito a redução das taxas de juros, é nesse sentido porque que eu estava a haver esses efeitos, quer nos cidadãos, nas empresas e na banca, nos lucros da banca. Não? Há uma transmissão de património, de poupança e de valor muito significativo de todos os consumidores, não para o Estado, como é com a inflação, mas para a banca, quando é com um cenário em que a inflação já começa a estar totalmente controlada e as taxas continuam altas. António Ramalho, estávamos a falar da questão da diferença entre a zona euro e os Estados Unidos e este ritmo diferente de atuação, quer no arranque da subida das taxas, quer agora no início da descida, mas eu gostava de perceber consigo se há consequências desta falta de sincronia entre as duas economias. Não, a verdade é que, primeiro, os mercados cambiais, que serão aqueles que em princípio teriam, digamos assim, um reflexo maior sobre o comportamento das taxas de juros, têm estado particularmente desfasados, quer das decisões geopolíticas, quer das decisões de taxa de juros. Uma das coisas mais curiosas é que eu nunca vi, há muitos anos que sigo o mercado por razões óbvias, e nunca vi uma tão distante relação entre os mercados e a política, porque de facto, quer dizer, temos um presidente da Rússia a anunciar um risco nuclear e no dia seguinte o mercado de ações funciona como se não fosse nada. Portanto, dá a sensação, ou temos umas eleições em novembro nos Estados Unidos em que está um conjunto de dúvidas enormes que todos nós vivemos com alguma ansiedade, e os mercados parece que não ligam nada a isso. E o que é que acha que aconteceu para isso? E a verdade é que se nós, o que eu acho é que a política se foi progressivamente afastando das pessoas e os mercados reagem sobretudo àquilo que são a vontade e as lógicas das pessoas. E portanto, de alguma maneira começaram a desacreditar completamente aquilo que eram os efeitos que poderia provir dessa situação. E a verdade é que nós estamos com um crescimento dos ativos em toda a linha, portanto todos os ativos estão neste momento a corresponder positivamente. O único ativo que está com resultado negativo, só há um país com resultado negativo, que é o Brasil, portanto o Brasil é o único, curiosamente, que é o país do futuro eterno. A verdade é que neste momento é o único que apresenta um resultado negativo do ponto de vista da evolução dos seus próprios mercados financeiros, e curiosamente também só há um ativo relevante que é o real estate, e nem sequer é em Portugal, é o real estate ao nível da Europa, sobretudo os mercados comerciais, logísticos, etc., que ainda está com uma descida próxima dos 9%. Portanto, o valor ativo com ativo. Todos os outros estão a subir, haverá alguns que estão até a subir de uma forma estranhamente especulativa, como seja o caso das criptomoedas, mas sobretudo o caso do ouro,
que não é um sinal particularmente agradável sobre a economia, porque o ouro é sempre visto como uma moeda um bocadinho residual e há compras maciças de alguns países. Também é verdade que a Rússia está, que é um grande produtor de ouro, também está numa situação menor e, portanto, isso pode alterar os equilíbrios de mercado, mas do ponto de vista, digamos assim, da comunidade, digamos assim, da avaliação dos ativos, tudo parece bem. Eu queria, no entanto, dizer duas coisas adicionais em relação ao que provém desta situação e da diferença entre a Europa e os Estados Unidos. Eu, ao contrário do Gonçalo, não sou favorável, quer dizer, também esta é uma opinião que tem pouco valor, porque eu dizer que estou de acordo com o timing que o BCE escolheu, também não prova, mas quer dizer, também não prova que se o BCE tivesse decidido mais cedo, não teria decidido bem igualmente. A única coisa que eu acho é que o BCE teve a capacidade de manter a solidez e a frieza, quando pelo contrário até demonstrou em todos os discursos uma grande emocionalidade, e isso é um mérito inegável e é uma diferença que a senhora Lagarde trouxe para o domínio dos mercados financeiros, porque ela não foi parca nas palavras que disse em todos os discursos e em todos os statements sobre aquilo que achava que podia acontecer a seguir. Aliás, eu nunca tinha visto um presidente de um Banco Central quase ameaçar o mercado que iria subir as taxas de juros, whatever it takes. É um bocadinho o Draghi de sentido inverso. Ao contrário. E portanto, e teve este efeito, e a verdade é que teve que utilizar muitas vezes esta cláusula emocional para fazer, digamos assim, a apologia deste modelo de controle monetário. Eu dou um exemplo, que aliás o Gonçalo é que o deu. Nós tivemos a inflação a 10%, vamos ser sinceros, quando tínhamos a inflação a 10% e tínhamos as taxas de juros a 3%, nunca tivemos uma taxa de juros negativa tão baixa, são 7% de taxa de juros negativa. Uma taxa de juros negativa despoleta brutal inflação, supostamente. Portanto, a verdade é que se não fosse utilizada esta dimensão emocional da forma como se transmite ao mercado as taxas de juros, a verdade é que se fosse só por razões técnicas, toda a gente deveria ter começado pura e simplesmente a consumir para exatamente compensar esta situação. Eu acho que a senhora Lagarde e o BCE em geral, sobretudo teve em conta aquilo que era a evolução exatamente do emprego. Porque curiosamente o emprego é que podia despolutar uma solução de transitoriedade da nossa inflação. Nós estamos a falar da inflação com estarmos com níveis baixos de desemprego? Mas é que o grande problema é que a nossa inflação era tripla. Eu nunca vi uma situação tão negativa à partida que corresse tão bem. Porque se pensar bem, esta inflação é uma inflação que é igual à inflação dos choques petrolíferos, porque nasce da oferta, nasce do custo das matérias-primas e do custo da alimentação. São eles que despoletam o processo inflacionista, como nós sabemos, agravado depois pela guerra da Ucrânia. É simultaneamente um processo de ajustamento das margens de negócio entre os diversos operadores que há muitos anos a trabalhar com taxas de juros negativas não conseguiam alterar o seu padrão de margens próprias, isto é, cada setor procurou utilizar em seu benefício a alteração. Uns conseguiram, outros não. Ao contrário do que se parece, os ganhadores e os perdedores não são aqueles que parecem. Quer dizer, o grande ganhador obviamente é o sistema financeiro, que obviamente pôde alargar uma margem. No meu tempo eu trabalhava com uma margem de 1,18 em média. Os meus últimos anos trabalhei com uma margem de 1,18. Hoje em dia as margens estão nos 2,8, 2,9 de margem financeira, que é portanto mais do dobro. Mas também setores como o shipping, o transporte, etc., beneficiaram muito. Até o setor agrícola conseguiu aumentar os preços significativamente, o que significa que havia uma segunda inflação que era interligada com as margens de lucro de cada um dos setores. E uma terceira inflação que provinha da vingança contra a pandemia, porque todas as pandemias, nós estudamos todas as pandemias durante muitos anos e descobrimos que o pós-pandemia tem uma vingança de consumo. Tem sempre uma vingança de consumo. As pessoas, por um lado, que as pessoas adiaram os consumos e vão consumir mais. Segundo, porque têm também um desejo de consumir, um desejo de estar bem com a vida. É normal. E, portanto, mais consumo, margens de lucro flutuantes entre os diversos setores e um aumento da inflação proveniente da procura dá, deixe-me dizer, uma junção de 3 inflações induzidas que era muito difícil controlar. A única maneira de controlar era, deixe-me dizer isto com toda a frieza, era que os salários suportassem tudo isto sem aumentar. Isto é, que todo o setor pudesse funcionar de uma forma suficientemente rápida para que isto não começasse a criar aquilo que é o snowball, a bola de neve, que é aumentar os salários, aumentar os preços, aumentar os preços. Claro, que foi o que aconteceu, deixe-me dizer, em 1970, na inflação dos 2 choques petrolíferos, e vamos falar dela quando falarmos dos Estados Unidos. E isso
deixe-me dizer, é um mérito que esta política monetária, a forma como ela foi conjugada, não foi só a política monetária, porque foi a política monetária, a forma como a política monetária foi transmitida à sociedade e simultaneamente também os apoios que os governos deram para ajustarem localmente quais eram as vantagens. O problema do governo português, aliás, é exemplar, porque o governo português aproveitou de forma magistral, vamos ser sinceros, para reduzir a dívida. Isto é, a inflação permitia este benefício que o Estado tem e aproveitou esse benefício para reduzir a dívida. Quem poderia imaginar, vamos ser claros, quem poderia imaginar há 4 anos atrás ou 5 anos atrás que Portugal estava abaixo dos 100% de dívida sobre PIB? Ninguém. Também foi possível com esta política, claro. mas diga. Sim, mas é preciso dizer que eu acho que a política foi, enfim, muito bem aplicada. Acho que a componente emocional do discurso que o António enfatiza foi muito positiva, mas também não nos podemos esquecer de que foram também dados avisos grandes aos apoios que os governos deram às famílias na altura, porque isso contrariava a política. Não podemos esquecer essa parte menos social e mais agressiva da política financeira que, enfim, que teve esse lado mais sombrio da é verdade, mas foi acomodado, portanto conseguimos resolver o problema. Com o esforço de todos. É preciso dizer isso porque o impacto foi muito grande, foi eficaz, mas teve um impacto muito grande nas famílias na altura. E as empresas, como é que viveram as empresas estes últimos 2 anos e que alívio é que no fundo pode trazer estas pequenas reduções das taxas este ano? Eu acho que esta espiral inflacionista que nós vivemos foi ligeiramente atípica com outras porque ocorreu ao mesmo tempo em que a economia não foi muito penalizada e cresceu e portanto as empresas conseguiram acomodar este aumento dos custos anormais financeiros. Por outro lado, as próprias famílias, e nós lembramos do discurso, de alguns discursos do BCE em que criticava o aumento da massa salarial, que em alguns casos era superior, em alguns países superior à taxa de inflação. Havia um ganho real, apesar da inflação. E obviamente isso permitiu às pessoas também acomodar o aumento dos custos. Portanto, esta crise inflacionista foi ligeiramente atípica, porque mesmo para os bancos e para o sistema financeiro como um todo, ele obviamente foi muito beneficiado pelo aumento da margem financeira líquida, mas nós temos que perceber que foi um aumento da margem ao mesmo tempo que o investimento não foi prejudicado, os mercados financeiros cresceram como há anos não cresciam, que os ativos imobiliários cresceram como não há memória nas últimas décadas, portanto tudo se conjugou, apesar de tudo. Houve ainda assim uma espécie de transferência do dinheiro dos bancos centrais para os bancos comerciais, claro. não é? E houve de facto uma conjugação de circunstâncias que acabou por fazer com que esta crise inflacionista não tivesse os efeitos devastadores que normalmente tem. Pois eu só queria dizer, Gonçalo, que não tiremos o mérito à gestão da política monetária que foi central neste momento, não foi a única naturalmente, para que o resultado global de todo o sistema funcionasse positivamente. Eu acho que há um elemento de sorte aqui, que é um elemento de sorte, um elemento de real, que foi a redução rápida do custo da inflação pela oferta, porque tivemos logo uma redução muito significativa dos custos energéticos e, portanto, a subida energética foi acompanhada de uma igual descida energética. Aliás, nós estamos com inflação negativa ao nível dos custos energéticos, o que pôde acomodar uma parcela da inflação por natural evolução dos preços, mas a verdade é que tudo o resto se conseguiu conjugar dentro de um contexto com muitas características que foi acomodado pelas empresas, mas eu queria dizer, e o Gonçalo certamente estará de acordo, mas também foi fantasticamente acomodado pelas pessoas e pelas famílias. O melhor exemplo que existe em todo este é que nós tivéssemos uma subida da prestação média da nossa habitação significativa. Passou para 426 euros, o que era 350 ou qualquer coisa à volta disso. Portanto, é por mês. E, no entanto, os 2 meses que tivemos o nível de default, o nível de crédito mal parado mais baixo da história, agora estamos com 0,3%, mas 0,2% e 0,2%, o que significa 2 casos em 1000, foi exatamente nos primeiros 2 meses
de janeiro. Foi possível preparar esse embate? Sobretudo as pessoas puderam conseguir acomodar e reagir medidas, não é? E tiveram contributos para isso. Portanto, por isso é que eu digo que a descida é muito mais importante politicamente do que apenas tecnicamente, porque também representa o reconhecimento que eu espero que os bancos centrais tenham em conta de que o esforço do coletivo foi absolutamente notável para que os efeitos globais fossem efeitos acomodáveis pela própria economia. E aquilo que poderia ser um desastre inflacionista transformou-se afinal numa dificuldade naturalmente, mas que foi passada e aparentemente hoje, se pensarmos qual é a percentagem que todos nós aceitamos que isto vai ter de soft landing, os economistas que são normalmente agora especializaram-se em más perspectivas, porque os economistas antigamente eram sempre otimistas, agora são sempre pessimistas, que é para depois terem realidades melhores do que as expectativas que prevêem, ainda assim dizem que 75% a 80% acredito que vai haver um soft landing sem recessões significativas ao nível do espaço europeu. Mas era isso que eu também ia perguntar ao Gonçalo Moura Martins, que no fundo também é preciso atuar aqui ao nível do relançamento da economia, não é? Com a zona euro a crescer 0,4%, é preciso também medidas para darem aqui outro ânimo. É preciso, mas isso são as políticas europeias, não é? Ou seja, são as políticas nacionais conjugadas com as políticas europeias. Nós temos que, quer dizer, os países estão todos relativamente atrasados na aplicação do PRR, então isso tem que ser claramente relançado e o investimento tem que ser claramente incentivado, e depois são as políticas, enfim, nacionais do ponto de vista da inovação, da transição energética, das 3 transições, energética, climática e digital, e agora também uma componente que eu posso, enfim, pelos piores motivos, mas do ponto de vista económico pode ter um efeito muito interessante do ponto de vista do crescimento, que é a política de defesa europeia, que tem que retomar um investimento muito significativo para que, enfim, estes novos desafios da geoestratégia e este novo isolacionismo das grandes potências, portanto a Europa começa a perceber que só vai contar consigo própria nos próximos tempos, implica que o investimento na defesa não possa ser descurado, e isso pode ser um incentivo à atividade económica, isso seguramente que sim. Mas há uma coisa importante que o António sublinhou, e eu gostava de voltar ao tema, porque eu também já tinha aflorado o tema, que é a resiliência da economia. Quer dizer, como é que é possível num cenário inflacionista, onde a componente energética, que foi um dos triggers desta crise inflacionista e que agora está com uns valores baixíssimos, isso foi um contributo enorme para o controle, conseguiu conjugar ao mesmo tempo com uma atividade económica de crescimento e com ganho real do poder de compra das famílias a nível médio europeu. Isso foi, quer dizer, o que permitiu resistir a estas tensões inflacionistas muito significativas, e que demonstra que, apesar de tudo, a economia europeia tem uma capacidade de resiliência e de adaptação depois destas crises todas que passou, das dívidas soberanas, da crise financeira, etc., que é importante sinalizar. E isto não é diminuir a bondade da política monetária, que não podia ter sido outra. É só sinalizar que, apesar desta política monetária tão restritiva, as economias tiveram capacidade de se defender dela, com os apoios que conseguiram dar às famílias, porque isso foi uma maneira de se defenderem dessa política tão restritiva e garantir um apoio à sua população minimamente adequado, e por outro lado a economia conseguiu resistir num momento de grandes transformações e num momento de alguma disrupção do comércio internacional, agora dividido em blocos, e do voltar a um proteccionismo que vai afetar muito as economias menos industrializadas. Portanto, mais serviços e menos industrializadas. Portanto, quais são os riscos que António Ramalho vê agora no radar para que esta política do BCE se mantenha neste sentido, no tal soft landing? Bom, o primeiro risco, volto a dizer, há razões políticas e razões técnicas para vermos estes riscos. Primeiro vamos ver as razões técnicas outra vez. A leitura que o mercado faz daquilo que vai ser as políticas sucessivas do BCE já não é, curiosamente, muito diferente daquela que faz em relação às políticas sucessivas por parte da Reserva Federal. Porque quando nós vamos vendo aquilo que é a diferença entre as taxas de juros de 1 ano para os 10 anos, elas são de 0,63 na Europa e de 0,67 nos Estados Unidos, portanto são praticamente idênticas, isto é,
a velocidade da descida a partir de 1 ano para os 10 anos e de 1 ano para os 2 anos, que está aqui mais próximo e portanto, digamos assim, é mais direta e sentimos mais, é de 0,33 na Europa e de 0,36 nos Estados Unidos. Portanto, quer dizer, estes 36 basis points, estes 33 basis points demonstram que a velocidade depois de descida, quer dos Estados Unidos, quer da Europa, não é diferente. É muito diferente neste momento, porque já se sabe que a probabilidade é muito forte da descida e não descida nos Estados Unidos, na descida na Europa e não descida nos Estados Unidos, mas a partir daí a velocidade que se vê é diferente. Há um sentimento que tem que ser cauteloso, porque o sucesso, e foi por isso que eu tentei falar nesse sucesso, o sucesso desta política foi ela ter corrido num período suficientemente rápido para ser acomodada pelas pessoas, pelas famílias com as suas poupanças e as suas disponibilidades e portanto sem uma pressão salarial que viesse, digamos, criar que é sempre o maior risco inflacionista, que é o risco que nós chamamos o snowball, mas que é a bola de neve que vai no fundo rodando entre salários mais altos. Não foram muito animadores. Não, mas de todas as maneiras estamos com uma pressão salarial na Europa com 4,7% este ano, em Portugal 4,6%, portanto estamos em linha com a Europa. Nos Estados Unidos essa pressão salarial é de 5,2%. E portanto a situação nos Estados Unidos é muito mais grave neste momento sob a pressão que existe na Europa. Além disso, a Europa está a trabalhar com 6,6% e os Estados Unidos está em pleníssimo emprego, abaixo de 5%, com 3,7% ou 3,8% de taxa de desemprego. Portanto, que nunca teve tão praticamente nula. Praticamente nula não, é pleno emprego, porque abaixo de 5% é considerado pleno emprego para efeitos técnicos. No entanto, eu curiosamente acho que o maior risco vem exatamente dos Estados Unidos. E vem exatamente dos Estados Unidos porquê? Porque quando nós olhamos para a inflação vista na estimativa que temos nas taxas de juro dos próximos 3 meses, portanto o forward para 3 meses ou para 6 meses, a 6 meses a previsão é de 3% e a 3 meses é de 4%. Isto é, que a inflação tem tendência, digamos assim, a não reduzir, mas a manter-se. E isto está a criar uma pressão específica do chamado dupla inflação. Isto é, não é a primeira vez que uma inflação próxima desta teve uma reversão e os Estados Unidos sabem. E os Estados Unidos, que são muito mais agressivos em política monetária por definição, porque não nos podemos esquecer que a política monetária do BCE é sempre influenciada pelo princípio alemão de taxas de juros baixas, e esse princípio alemão tem-se mantido na Europa depois, obviamente, da criação do euro. O que acontece basicamente é que os Estados Unidos tiveram de facto na crise de 71, nos chamados choques petrolíferos, um aumento progressivo dos salários e uma segunda leva de inflação que levou, chama a atenção, a chegar aos 14%. Portanto, existe um histórico nos Estados Unidos que também aconteceu na Europa na altura, que foi, depois de uma queda da inflação aparente, um recrudescimento da inflação, agora pelas razões da pressão que existiu do ponto de vista dos custos salariais e do aumento dos custos de produção generalizados. E esta sensação é uma sensação que assusta neste momento, e daí a posição do Presidente da Reserva Federal ter-se transformado um bocadinho na ameaça Lagarde. Quer dizer, nós agora já vemos, as mulheres têm esta vantagem de influenciar os homens, que é agora o Presidente da Reserva Federal começar ele próprio a fazer algumas ameaças duras. Eu chamo a atenção que no último discurso que fez, assumiu o princípio que a Reserva Federal não tinha qualquer problema em não preservar as taxas de juros, mas aumentá-las, se necessário fosse e se sentisse essa pressão. Portanto, vamos depender um bocadinho destas circunstâncias, que são 2 riscos claros. Um é que a contenção salarial se preserve, e há bons sinais da Europa de que isso acontece, há bons sinais também em Portugal, há negociações que estão a fechar a 3%, o que significa que em princípio, sob uma previsão de 2%, de inflação a 2%, já é um ganho razoável. Também temos a acomodar o benefício que nós temos da habitação ficar mais barato, porque objetivamente vai haver uma redução das prestações, e de haver também alívios significativos do IRS, o que significa que tudo isso junto vai trazer rendimento disponível aos portugueses e, portanto, menos pressão salarial. Portanto, eu acho que, do ponto de vista de Portugal, estamos razoavelmente confortáveis com a situação. Vamos ver se ele se alarga a Europa. O risco dos Estados Unidos existe, e é este. Há só uma questão que é fundamental. É que esta é uma descida que é esperada e vai acontecer. Mas depois vai começar a pressão sobre a velocidade da descida. E o Gonçalo falou aqui da necessidade, que na minha opinião é a necessidade premente de médio prazo, de preservar poupança na Europa. Porque
Porque a Europa neste momento tem desafios significativos. Desafios da transição climática, desafios no envelhecimento da população, desafios da reconstrução da Ucrânia no pós-guerra e desafios dos custos de defesa, porque vai ter que conviver com ela própria. E estes 4 desafios juntos precisam de poupança. E só se consegue poupança se as taxas de juros forem reais positivas. Isto é, se elas no médio e longo prazo significarem sempre um valor de taxa de juros superior àquilo que é a taxa de inflação. O que significa um modelo muito diferente daquele que se viveu nos últimos anos. E nós não podemos esquecer que boa parte, eu como já sou um dinossauro, já vivi com taxas de juros de 20 e tal %. Mas a maior parte das pessoas nunca viveu com essa taxas de juros e portanto acha que 2 dígitos é uma coisa verdadeiramente impensável. Mas vamos ter que nos habituar a viver com taxas de juros mais altas. Viver com uma taxa de juros ligeiramente mais alta, positiva e ligeiramente mais alta. As taxas de juros negativas ao zero não é cenário a repetir, nem é desejável. Nem é desejável. Há aqui uma coisa importante que o António referiu, que é o facto de poder haver um rebound da inflação nos Estados Unidos. E os discursos que nós ouvimos hoje em dia, que vindos dos Estados Unidos, são preocupantes porque eles já não aceitam, já ninguém antecipa a descida de juros deste ano. Pois não. E já há quem, enfim, já esteja a apostar no forward da subida das taxas. E como agravante, porque se isso acontecer, ou seja, se começar a haver uma divergência entre a taxa de inflação na Europa e nos Estados Unidos, isso vai enfraquecer o dólar versus o euro, e isso vai tornar a Europa menos competitiva e os Estados Unidos mais competitivo, numa altura em que nós precisamos de, entre os blocos económicos, voltarmos a ser outra vez competitivos. É um risco e é uma ameaça para a Europa. Que acresce, o Gonçalo disse um ponto fundamental, que acresce às necessidades de financiamento norte-americano, ainda por cima, cujos ativos estão muito disponibilizados para a China, onde a situação, digamos assim, do seu equilíbrio relacional não é grande, o que significa que há 2 tensões para que as taxas de juros nos Estados Unidos subam e 2 tensões para que o dólar tenha, digamos assim, um comportamento complexo face ao euro. Portanto, vamos ver se não existe nenhuma quebra de confiança em nenhum dos ativos, nem no imobiliário, que eu acredito não há, nem no shadow banking, que vai ter problemas de refinanciamento óbvios, nem no mercado cambial. São os 3 riscos de mercado, nós falamos sempre das condições técnicas, são os 3 riscos de mercado que precisam de ser monitorados, que têm que até agora corrido particularmente bem, porque tem sido tudo particularmente previsível, mas que é fundamental que há um limite que com a divergência taxas de inflação entre os Estados Unidos e Europa. Exato. Aumentaram muito. Portanto, com prudência, mas aguardam que seja possível até ao fim do ano ainda haver mais descidas das taxas de juro que tenham impacto também nas nossas famílias e vai empresas. dependendo dos fundamentais, mas eu estou convencido que começou uma tendência que é inexorável no sentido da redução das taxas de juros. Elas estão de facto bastante mais altas neste momento que as perspectivas de inflação e portanto vai haver uma pressão natural dos países. E onde é que será o equilíbrio? Nos 2, nos 2,5? Qual será essa taxa? Eu respondo-lhe tecnicamente a esse valor. É o valor que determine aquilo que é a taxa de juros dos 10 anos da forma mais adequada em relação àquilo que é o prémio de risco do preço. Portanto, se a taxa de juros dos 10 anos estabilizar nos 2,5 e ela tem estado bastante estável nesses níveis, provavelmente vamos ter uma taxa de juros ligeiramente superior a isso, 2,75, 2,5, enfim, à volta disso. A normalização será a normalização dentro de um quadro de estrutura. Mas isto já é um bocadinho bola de cristal e é transformar um bocadinho, digamos assim, este programa que nós programamos sempre ser muito técnico num guess. Eu isso não queria que ninguém ouvisse estas minhas palavras como uma certeza. É apenas uma reflexão. Exato, mas é isso que lhe estava a... É uma experiência. É uma experiência acumulada. Mas a experiência do passado não prova resultados para o futuro, ajuda muito. O devido disclaimer, mas pronto, é bom ouvi-lo também sobre estas perspectivas. Esta partida de xadrez acaba mais uma vez empatada. Vamos às sugestões. António Ramalho quer falar sobre um tipo de revistas. É verdade, eu utilizei a revista super interessante História, da edição Biblioteca, que esta edição conta a história de Portugal em 30 batalhas. Toda a gente sabe que eu tenho uma especial dedicação às batalhas da independência, quer seja Trancoso, quer seja Atoleiros, quer seja Aljubarrota, e portanto naturalmente esta revista é específica sobre isto. Mas eu não queria particularizar nesta revista. Queria sobretudo dedicar, digamos assim, a recomendação deste fenómeno interessante que são revistas de história próxima que são dedicadas a pessoas comuns. Há a Visão História, há o National Geographic History, há o super interessante
que é o caso desta revista, e há cadernos às vezes dos diversos jornais. E isso tem a ver com uma tentativa de tornar muito prático e muito entusiasmante e muito aliciante a leitura de fenómenos históricos de uma forma muito rápida. Curiosamente até, com grandes professores de história que têm aderido a esta ideia e têm transformado, digamos, a história em qualquer coisa que pode ser lida por qualquer pessoa. E estas revistas estão normalmente nos escaparates, digamos assim, daquelas papelarias de revistas, e eu aconselho que as pessoas as comprem, não numa forma regular, porque se calhar não interessam, mas vejam alguns temas, porque quer para a nossa geração, quer para a geração mais jovem do que nós, é muito interessante ver, porque normalmente os artigos são simples, são interessantes e todos nós aprendemos. Olha, eu deixo-me dizer que fartei de aprender sobre estas 30 batalhas, que começam na Batalha de Ourique e acabam, aliás, nas batalhas da Guerra Civil, sobre estas 30 batalhas numa revista que tem simplicidade, obviamente, na forma como aborda historicamente, mas tem a precisão natural que o acompanhamento académico faz. E isto é a leitura da história acessível a todos, que eu acho que é fundamental para a percepção da identidade nacional. Gonçalo Moura Martins sugere uma série da Netflix. Isso, uma série que se chama Um Homem por Inteiro, é recente, são 6 episódios, com o Jeff Daniels e a Diana Lane, que retrata, é muito interessante porque retrata um magnata do mercado imobiliário de Atlanta, no estado da Geórgia, que enfrenta uma falência repentina e tenta defender o seu império. Envolve, enfim, relações humanas, influência política e económica e obviamente sempre os acontecimentos do passado como condicionadores do futuro. É uma história de vingança, falsas lealdades, frustrações sociais e alegada impunidade de uma elite que afinal é bem mais vulnerável do que ela própria pensa, como se vê no final. É uma excelente série que na minha opinião, o que tem de mais atrativo é o argumento baseado no livro do genial escritor americano Tom Wolfe, A Man in Full. Um dos maiores sucessos do Tom Wolfe, como sabem, é A Fogueira das Vaidades, que foi transposto para o cinema em 1990 pelo Brian De Palma. E o Tom Wolfe é um escritor irónico, é escritor e jornalista. Ele vivia em Washington, ele mudou-se, apesar de ter morrido há 12 anos em Nova Iorque, ele mudou-se e viveu muitos anos em Washington, e é um escritor de uma profunda ironia, de uma fina ironia, e a retratar a crueza e o cinismo das elites económicas, sociais e políticas dos Estados Unidos. Daqui fica a minha recomendação, é muito interessante esta série. Esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.